Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público. Duas mulheres, uma garrafa de vinho, mulheres que admiro, castas mas pouco. Hoje está comigo a Lisa Vicente, ginecologista obstetra, pós-graduação em Medicina Sexual, trabalhou até há pouco tempo na maternidade Alfredo da Costa, coautora de livros sobre cuidados na diabetes, contracepção, sexualidade, saúde pública, mutilação genital feminina. Algumas áreas que a motivam: menopausa, sexologia e disfunções sexuais, saúde das pessoas trans e género diverso. Nesta conversa estamos de garrafa aberta e bebericamos um afluente Alvarinho Single Vineyard Branco 2023, aroma com um ataque floral inicial, a lembrar flores silvestres. Na boca destaca-se uma acidez vibrante a transmitir frescura. Claro que eu não sei nada disto, ou sei pouco, não é? Mas aproprio-me sempre das notas alheias. Vamos com esta frescura, Lisa, para esta conversa de Cultas e Vinho Verde. Primeiro, obrigada por estares aqui. Obrigada, Inês, pelo convite. É um prazer. Obrigada. Menopausa, para começar, que é um tema que chegou à ordem do dia, demorou muito tempo para aqui chegar, não é? O que nós andámos para aqui chegar. Estamos finalmente a falar quase sem tabus da menopausa. Penso que sim, já se falou de menopausa, não é? O tema sobre menopausa, muito na perspectiva dos tratamentos, começaram-se nos anos 50, não é? Depois houve ali um furor sobre terapêuticas da menopausa até aos anos 90, 2000. O que eu acho que faz diferença agora é que nós não estamos só a falar das terapêuticas, nós estamos a falar de uma questão muito diferente, que é poder dizer: eu estou em menopausa, eu tenho estes sintomas, eu sinto-me assim, eu não me sinto velha por ter menopausa, e as pessoas partilharem. É engraçado porque muitas pessoas dizem: bom, agora já posso falar de menopausa com as minhas amigas. Olha, eu agora falo no trabalho, mesmo com as mais novas. Eu acho que é esta a grande diferença, é a menopausa como uma fase que pode ser falada. Eu às vezes dizia que é um bocadinho como a menarca ou a puberdade, não é? Assim como nós ensinamos a uma nova geração a saber o que é que lhe iria acontecer quando entrasse na puberdade, é desejável e faz todo o sentido falar de menopausa para todas as pessoas compreenderem que este também é uma fase da vida. Passou a ser um discurso direto, digamos, não é? E sobretudo a menopausa era muito vista pelo lado, como tu disseste, da terapêutica, das terapêuticas, dos tratamentos, dos médicos e, eu ia dizer, as vítimas. Somos nós, não é? Somos nós. Passaram a ter voz e vontade de falar, como tu disseste, não é? O que é que terá levado a um silêncio durante tanto tempo, de gerações e gerações? Porquê é que as mulheres não diziam que estavam em menopausa ou na menopausa? Eu acho que tem mesmo a ver com a questão da vergonha da pessoa se sentir diminuída. Cultural. É uma questão cultural, não é? Se calhar sempre se valorizou muito a questão da mulher ser interessante, ser... Pronto, eu sempre ouvi estas questões, não é? De ser sexy, ser atraente, de ser feminina, pelo facto de estar a idade reprodutiva, um bocadinho como se a idade reprodutiva marcasse o valor das mulheres. E, Inês, se nós pensarmos em termos históricos, isto é uma questão que existiu durante muito tempo. A mulher, pelo seu valor enquanto ser reprodutivo. E se nós quisermos realmente pensar na mulher para lá de se reproduzir ou não reproduzir, quer dizer, o seu valor como pessoa não está colado à questão de se poder reproduzir ou querer reproduzir, então realmente faz sentido que em todas as idades as mulheres podem ser interessantes e podem ter ideias e intervenção. Eu acho que mais do que até perguntares
o que é que sempre existiu, é o que é que está a existir agora de forma diferente. É se calhar existir uma nova geração de mulheres que... E a menopausa não chega só aos 50, mas maioritariamente chega. Mas mulheres que aos 50 anos querem ainda qualidade de vida, estão muito ativas e têm muitos planos ainda para a vida que está por vir. E houve certamente ainda, apesar de tudo, mulheres que dizem: eu agora já estou nesta idade. Bom, já ouvimos coisas muito, muito terríveis, de facto. Eu agora já não valho nada. Exato. O que é que tu dizes a uma mulher que ainda possa pensar assim? Ou um marido numa relação heterossexual, ou um marido que diga: a minha mulher agora está na menopausa, já não serve de muito. É possível? Às vezes, sim, às vezes é só um bocadinho desconstruir o que é que a pessoa está a dizer com isso, que já não vale nada. Saber se a pessoa tem sintomas, se a pessoa acha que tem diminuição das suas capacidades. Por exemplo, há muito... As pessoas que não dormem bem, não conseguem descansar e sentem-se diminuídas nas suas capacidades, não é? Porque também saber que existem soluções. A pessoa pode, de facto, procurar tratar-se. Porque... E a outra parte é realmente saber que nós passamos a ter uma esperança de vida que vai até aos 80 anos. Obviamente, quando a esperança de vida estava nos 40 ou 50, a menopausa não era uma questão. Não era uma grande questão, não é? E por isso o valer aqui, valer enquanto pessoa, valer enquanto se tem ou não sintomas ou se tem mal-estar, estas partes é que às vezes eu acho importante saber se eventualmente a pessoa sente que há qualquer coisa nela que não está bem. Penso que já demos voz, temos dado voz, todas nós, não é? Eu estou a dizer, eu estou a incluir-me porque, para além de estar em menopausa, eu também tenho um microfone e, portanto, posso dá-lo a várias mulheres. Mas as mulheres já perceberam que podem falar do tema. Pergunto-me se não era a altura de pormos também os homens a perceber melhor o que é a menopausa. Eu acho mesmo isso. Eu acho que enquanto nós não começarmos a falar para todas as pessoas, não é só os parceiros, são também os filhos, são também os irmãos. Enquanto as pessoas não perceberem tudo, o que é que acontece na menopausa, o que é que justifica certos sintomas, ou o que é que pode estar a sentir uma pessoa naquela situação, vamos estar sempre a falar de uma forma incompreendida, porque parece que estamos sempre a falar para um gueto. Inês, eu aliás acho, quando nós começamos a falar sobre os cuidados de gravidez ou da parentalidade e deixamos de falar só para as mulheres, que de facto era quem estavam grávidas, e passámos a falar para todas as pessoas que intervêm no processo da parentalidade, nós fomos mais longe em termos de divisão de tarefas, de compreensão da situação, e por isso, em todas estas áreas da saúde sexual ou da saúde reprodutiva, em que passamos a falar para toda a sociedade, é nessa altura que nós descolamos de estarmos só a falar para o grupo das pessoas que passam pelo processo. Dirias que a gravidez já é hoje em dia vivida muito mais a dois do que foi? Muito mais. Tanto a gravidez, e Inês, curiosamente, tanto a gravidez com sucesso como até a gravidez das perdas gestacionais. Às vezes há homens que eu acompanho em consulta, não é? Como par da mulher, e que se sentem eles profundamente tristes por ter uma perda gestacional. Às vezes sem grande espaço também para alguém conversar com eles. Mas isto para mostrar que realmente só fazemos diferença nestes processos se falarmos para todas as pessoas. Lisa, os últimos dados, e são muito recentes, apontam para uma subida do número de mulheres a realizarem a interrupção voluntária de gravidez. Temos, por outro lado, menos mulheres, evidentemente, a correrem perigo de vida. A questão nunca é pacífica, como sabemos. São muitos e variados os motivos que levam uma mulher a tomar uma decisão destas. Não quer demais lembrar? Muitos. E Inês, eu participei da consulta de interrupção voluntária da gravidez na maternidade do Dr. Alfredo da Costa e fiz parte
desde 2009 acompanhava o relatório nacional da interrupção voluntária da gravidez. Pronto. E tanto há mulheres que não faziam contracepção, como há mulheres que faziam contracepção e a contracepção falharam, como há mulheres que estavam a planear uma gravidez e depois subitamente, quando estão grávidas, a outra pessoa afinal não está lá para a gravidez, ou até existe violência na relação. Existem também as situações de violações e de abuso, ou seja, existem muitas razões porque se pode querer interromper uma gravidez, sendo que, e aqui eu às vezes falava disto e já não recuperava esta ideia há uns anos, que é quando se fala que X mulheres interromperam uma gravidez, essas mulheres engravidaram normalmente num contexto heterossexual. Por isso, houve X homens que também não fizeram nada em termos de se protegerem de uma gravidez. Por isso, mais uma vez, acho que a questão da interrupção voluntária de gravidez cabe a uma mulher pela sua decisão de interromper ou não, mas no processo de engravidar não esteve só uma mulher. Dirias que não se aposta suficientemente na contracepção ainda? É um tema que te é caro, evidentemente. O que é que pode falhar? Podem falhar muitas coisas. Aliás, Inês, quando nós dizemos que a contracepção é muitíssimo importante e que chega às pessoas, mas mesmo a contracepção, ela própria pode falhar. É falível, sim. E depois a pessoa pode estar numa situação, como eu estava a explicar, de até estar a pensar em engravidar, até achar que aquilo era um projeto e depois, quando está realmente grávida, afinal, não há nenhum projeto em comum ou não faz sentido. Por isso, mesmo que nós estivéssemos num mundo em que todas as pessoas tivessem e fizessem contracepção, mesmo assim, nós podíamos ter situações em que era necessária a interrupção voluntária da gravidez. Temos mais disfunções sexuais hoje em dia ou falamos mais delas também? Falamos mais delas. Aliás, o que eu acho, e até a propósito da menopausa, fala-se muito, porque quando a pessoa está na menopausa tem disfunções e é 30 e tal % da alteração do desejo, ou 40%. Inês, se nós formos ver, mesmo até os dados nacionais, as disfunções sexuais são as disfunções e as dificuldades sexuais, que nós classificamos de uma forma diferente, têm uma prevalência bastante grande na população. Estamos a falar muitas vezes, e depois depende do tipo de disfunções, mas, por exemplo, a do desejo, que é mais frequente, 30 e tal % em termos de prevalência, as do dor, cerca de 10%, as alterações do orgasmo, 16 a 20%, só que não falamos muito disto como sendo uma questão importante na sociedade. Falamos em algumas alturas, não é? Ou por temas, não é? Por exemplo, quando se falou muito das disfunções, tipo disfunção erétil, quando se fala, por exemplo, na menopausa e se diz que é muito frequente as mulheres inevitavelmente irem ter disfunções sexuais, aquilo que as pessoas... Posso dizer que em todas as entrevistas, e se me dirigem perguntas por escrito, então, e a libido diminui durante a menopausa? Que depois tem que sempre explicar que nós nem utilizamos muita expressão libido em termos de sexologia, mas que importa... Não usam? Não. É engraçado porque líbido tem a ver com a energia que nos move para a interação sexual. Mas a líbido foi utilizado em contextos muito diferentes, até nas artes e na escrita, e por isso não tem um valor muito preciso. E na área da sexologia usamos mais o desejo, a excitação, o orgasmo, hoje em dia muito a questão do interesse, mais do que o desejo, a satisfação, a motivação, porque são mais mensuráveis
na forma como se desenvolveram os inquéritos em termos de sexologia. Mas eu acho que às vezes é importante traduzir isto para a linguagem comum. E na linguagem comum, a maior parte das pessoas que usa a expressão líbido está-se a referir. Eu penso que na maior parte das vezes a diminuição do desejo, outras vezes a diminuição da satisfação ou do interesse sexual. Pronto. Nós, neste Cultas e Vinho Verde, estamos a beber um afluente Alvarinho Single Vineyard Branco 2023. Fala-se muitas vezes, e tu aproveitas para o provar, fala-se muitas vezes no álcool como potenciador do desejo. Está errado. O que acontece é ficarmos mais desinibidos, será isso? Depende depois também da quantidade de álcool, não é? Porque existem várias substâncias, entre as quais o álcool, que pode diminuir, em determinadas quantidades, a questão da inibição social para fazer certas coisas. Claro que depois também pode provocar sonolência e depois aí a desinibição é tal que gera em nada. Mas isto, Inês, sim, pode ser. Ou seja, sobretudo, ficamos menos inibidos, que é o que acontece também socialmente. Sim, eu penso que a maior parte das vezes. Eu só às vezes, como tu agora falaste disto, às vezes também encontro, eu recebo muitas consultas na área das dificuldades sexuais, nomeadamente numa situação que é o vaginismo e a dificuldade de ter relações, que é uma situação muito particular e que muitas vezes a essas mulheres já lhes disseram, olha, beba um copo de vinho, que isso passa. E que não é? Por isso, ao falar desta questão do álcool, é importante perceber que se não houver grandes problemas, de facto, um copo de vinho, como outras coisas, até o rir, o dançar, o estarmos em grupo, pode baixar as nossas... não existir tanta inibição em termos de interação, mas não é a solução para tudo, obviamente. Há respostas, há tratamentos para o vaginismo? Hoje em dia, durante muito tempo, o vaginismo é uma resposta em fobia pelo toque. Neste caso, pela penetração, não é? Pela penetração, exatamente. Por isso as pessoas não chegam a ter dor com as relações porque elas nem sequer chegam a tentar a penetração e não conseguem. Usávamos muito a psicoterapia e várias técnicas da psicoterapia. Hoje em dia utiliza-se concomitantemente ou muito frequentemente a fisioterapia do pavimento pélvico, que trabalha, sempre se trabalhou, não é? Fisioterapia para a incontinência urinária, em que a pessoa aprende a contrair os músculos. Neste caso é o contrário. Exatamente, aprende a descontrair, aprende a confiar na presença da outra pessoa. E por isso o vaginismo passou a ter um tratamento muito mais eficaz e até mais rápido do que antigamente. É muito mais comum do que pensamos? Sim, é quase 9% das situações na maior parte do mundo, é um número muito constante. Reversível, portanto. Reversível. Uma das coisas, eu comecei a receber há muitos anos, por uma vez um vídeo que gravei e as pessoas começaram a receber, depois por também entre mim e vários psicólogos referenciávamos, e a primeira coisa que eu explico às pessoas é que tem tratamento. Isso é muito importante, não é, Lisa? Porque as pessoas vão inibidas, bloqueadas... Às vezes de anos, de caminhos, sim, sem uma vida saída. inteira, uma vida inteira. E quando ouvem alguém do outro lado, que és tu, neste caso, muito perto, a dizer-lhes há solução para isso... é uma mudança de vida, não é? Poder contribuir para essa mudança de vida deve ser tão bom. No caso do vaginismo é mesmo muito bom, porque ainda por cima, como mudou radicalmente o tratamento com a questão da fisioterapia do pavimento pélvico, sinto mesmo muito confiante de dizer, olha, tem tratamento. E voltar a ver a pessoa ao fim de alguns meses e que...
já vem completamente diferente. Aliás, posso dizer que, obviamente, que a minha consulta de ginecologia, a observação, eu não detenho o top de preferências de ninguém. Mas já me aconteceu ser exatamente uma consulta deste tipo, em que a pessoa volta à consulta e realmente eu consigo observar e a pessoa sente-se, este é um dos dias mais felizes da minha vida. E eu lembro que era um fim de tarde, eu já estava até cansada, fiquei também emocionada, porque realmente marcava a diferença. E por isso eu digo, eu não sou muito, às vezes, de banha da cobra, de explicar isto, as situações que eu acho que vão ter tratamento difícil, eu também digo, mas esta passou a ter um tratamento bastante eficaz. Lisa, e as mulheres que nunca conseguiram chegar ao orgasmo? Também são muito mais do que nós pensamos? Há pessoas que fingem uma vida inteira porque nunca tiveram quem lhes explicasse, nunca tiveram uma relação suficientemente íntima para perceber como se podia chegar ao orgasmo. Sei lá, são 1001 razões para não chegar, sendo que há pessoas que têm mesmo um bloqueio. Há um lado físico que pode impactar nessa dificuldade? Existem muitas razões para a pessoa não atingir um orgasmo. Aqui as mais simples serão as físicas. Por exemplo, que em termos de lubrificação a pessoa não consiga lubrificar e por isso realmente não sendo prazeroso o que está a acontecer, a pessoa nunca consegue atingir o orgasmo. Existem outras razões, por exemplo, medicamentos que aumentem o tempo até atingir o orgasmo e depois a pessoa sente-se que está um bocadinho ali cansada. Por isso e às vezes falta de informação também, uma coisa tão simples. E pronto, eu ia deixar isso para questões, porque umas são mesmo físicas e radicam em medicamentos ou problemas que faz com que a pessoa não consiga atingir a satisfação e a excitação adequada para ter um orgasmo. E outras que têm a ver com a falta de informação sobre o corpo, sobre a estimulação. Por exemplo, ainda há pouco tempo tinha uma pessoa em consulta que achava que a estimulação, e continua a existir muito esta dúvida, se a estimulação vaginal é suficiente para chegar a um orgasmo ou se é necessário também a estimulação do clítoris. E a pessoa achar que é menos porque só utiliza o clítoris e devia conseguir isso com a vagina. E se pensarmos, Inês, nós ao longo da nossa vida não recebemos muita informação sobre resposta sexual nem sobre o nosso corpo. Recebemos alguns na biologia, eventualmente na educação sexual quem a teve, mas depois não temos mesmo muita informação para a forma como funciona o nosso corpo. E estamos só a pensar na pessoa, não estamos sequer a pensar na questão da dinâmica de outra pessoa. E por outro lado, a questão do orgasmo também tem muito de a pessoa se conseguir deixar vir ao pé de outra pessoa, em conjunção com outra pessoa, e que também pressupõe aqui não só à vontade com o nosso corpo, mas o à vontade no momento. Por isso, o orgasmo, e como dificuldade, existe muitas vezes na questão da resposta sexual feminina. É possível a pessoa ocultar e fingir, coisa que pode não ser tão evidente na resposta sexual masculina, e por isso talvez se continue a perpetuar muito esta possibilidade de fingir em vez de procurar aprender. De tratar no sentido de procurar respostas, não é? Sim. Atendes e escutas a população trans, uma população muito fragilizada, ou já na posse também de mais informação? Já muito na posse. Eu acho que eu comecei a receber pessoas trans 2016, 2017, e depois fui gradualmente recebendo mais. Tenho essencialmente homens trans, tenho pessoas
género diversa, no sentido de não binário e com outras identidades de género, também mulheres trans. E cada vez mais as pessoas têm boa informação sobre o que é que necessitam em termos de cuidados de saúde, já estão muitíssimo mais bem informados se precisam ou não de contracepção, quais são as suas terapêuticas, quais são as hipóteses e quais são os resultados, por exemplo, de cirurgias, da preservação, da fertilidade. E hoje em dia já encontro muitas pessoas que não têm uma história quer dizer, não vivem em sofrimento, não é uma questão negativa, porque também já ouvi e às vezes ainda ouço, mas muitas vezes ligado ao preconceito de outros, que é a pessoa comunicar que realmente está no processo de transição e, por exemplo, ser posto fora de casa pelos pais ou ter de abandonar o trabalho, e que provocam, obviamente, sofrimento e dificuldades na vida. Mas há cada vez mais pessoas perfeitamente empoderadas com a sua identidade. Como é que um médico avalia de forma correta, plena, esta questão complexa da transição de género? Sabes que os médicos não precisam propriamente de avaliar. Hoje em dia sabemos que o facto de uma pessoa nascer com um género, com uns genitais, porque realmente a todos nós foi-nos atribuído um sexo que tem a ver com os nossos genitais quando nós nascemos. E podemos sentir que somos... E isso pode ser muito redutor. É isso que estás a dizer? Não, é que no princípio a questão do nosso sexo foi exatamente isso. Hoje em dia, até na gravidez, quando faz uma ecografia, é-te logo atribuído um género, porque já se viam os genitais e vê-se, ou se vê um pênis e os testículos, ou se vê os grandes lábios, e o sexo é atribuído por isso. Sendo que a forma como nós nos sentimos em termos de identidade depois vai para lá dos nossos genitais e isso é que tem várias camadas em termos hormonais da nossa própria história, e isto para te dizer que uma pessoa identifica-se com um determinado género e por isso fala da autodeterminação. Eu posso me identificar com um género e depois, se eu quiser alguns procedimentos em termos terapêuticos ou eventualmente cirúrgicos, é que eu preciso do reconhecimento para a questão hormonal da psicoterapia e depois, obviamente, se preciso de terapêutico hormonal de um endocrinologista para me apoiar nesse processo que, sendo terapêuticas externas, torna o meu corpo mais adequado ao género com o qual eu me identifico. Mas para saber qual é que é o género com que eu me identifico, eu não preciso de um médico. O que é que te levou a ser médica, Lisa? Inês, eu desde pequena que dizia que sabia 3 coisas. Uma é que era Lisa, outra que era rapariga, e a terceira é que ia ser médica. Sempre disse isto, pronto. Quando tive que escolher, é que eu me pus em causa, que as 2 primeiras eu já achava óbvias, mas porque é que eu sempre quis? Eu venho de uma família que o meu pai era médico, e então questionei-me muito pela área da arquitetura, por exemplo, mas depois para mim faz-me sentido profissões com grande interação de uma relação com outras pessoas e por isso realmente fiz o curso e hoje em dia faz-me não só muito sentido ser médica como ser ginecologista, porque acho que as pessoas às vezes acham que eu tenho uma especialidade, que horror, ginecologia, pronto. Mas é que a ginecologia, para além de ser dos desafios que eu tenho em termos de estudos, de hormonas e isso tudo, permite-me chegar à intimidade das pessoas, às suas questões mais íntimas,
que para mim, que gosto muito também da área por exemplo, da saúde mental e destas outras questões em termos de intervenção, faz-me todo sentido. Abrimos um afluente Alvarinho Single Vineyard Branco 2023 e fechamos a conversa com um brinde. A que é que brindamos, Lisa? Inês, eu brindo sempre à amizade, que eu acho que é o fundamento de todas as relações humanas. Eu concordo inteiramente. Venha de lá esse brinde. Obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde. Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia e nós voltamos para a semana aqui no Público. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.